novamente, boa tarde a todos, né? Como já me apresentei no início, eu sou Clarissa, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ, membro do Programa de Estudos Medievais da UFRJ e também sou membro do INSULE, que é o grupo de estudos sobre Irlanda, Britânia e ilhas do Arquipélago Norte na Antiguidade e no Medievo. E eu resolvi trazer para cá essa palestra que está relacionada, ela não é o meu projeto de pesquisa em si, mas ela está relacionada com o que eu estou pesquisando nesse momento. A minha tese, o meu projeto de tese, né, que está em desenvolvimento, ele versa sobre duas agiografias femininas, sobre duas mulheres abadesas. Uma dessas agiografias ela foi produzida na Irlanda, onde hoje a gente chama de Irlanda, né, no século VII, século VII e VIII, que são duas sobre a mesma abadesa, desculpa, e uma outra geografia produzida no século IX, sobre uma mulher que teria sido abadesa em um monastério ali, onde hoje a gente considera a Alemanha, e era território do Reino dos Francos, na época carolíngia. Então, o que eu tenho pretensão de estudar nesses documentos é justamente a representação dessas mulheres, considerando que as duas teriam trabalhado em um contexto de estruturação da igreja, cristianização e expansão do monacato nessas duas regiões. Então, como essas mulheres elas foram representadas, quais eram os modelos de feminino, de autoridade que estavam sendo propagados ali, e eu pretendo fazer essa análise a partir da luz dos estudos de gênero, os quais eu estou me aprofundando. Esse ano eu espero me aprofundar ainda mais para poder fazer esse trabalho. Então, essa palestra ela vai derivar das minhas do que eu pesquisei ao longo do ano passado sobre como estudar mulheres nesse período, nesse meu período de interesse, tanto que eu coloquei aqui do século VI ao século IX, eu dei uma pequena jogadinha para trás, porque, bem ou mal, nós temos uma produção importante no século VI também, e eu tenho interesse, né, eu pretendo trazer para vocês aqui um pouco das minhas reflexões que eu encontrei a partir do contato com a documentação e do contato com a historiografia. Então, o título aqui da minha palestra é Vozes e Visões do Feminino na Documentação Cristã Medieval, do século VI ao século IX, Desafios e Possibilidades de Pesquisa. Então, eu quero começar trazendo esse pequeno trecho aqui, esse fragmento, que ele é um poema. Ele está presente em uma carta que foi escrita por uma dessas abadesas que eu estudo, que é a Leoba de Bischofsheim. Ela teria vivido aí no Império Carolíngio por volta do século VIII, e ela é uma carta que ela enviou para um bispo chamado Bonifácio. Bonifácio ele empreendeu uma missão cristianizadora ali nas fronteiras lestes do Império Carolíngio no século VIII, onde você tinha uma cristianização ainda muito incipiente, você não tinha ainda você tinha uma igreja muito bem estruturada, apesar da população já estar convertida, então ele trabalhou muito nesse sentido, e ele trouxe uma série ele era de origem anglo-saxã, e ele trouxe uma série de amigos, parentes, pessoas próximas de lá que estavam envolvidas com o meio eclesiástico para justamente trabalhar nesse processo de cristianização. E a Leoba seria uma das parentas do Bonifácio que veio das ilhas para poder tomar a frente de um mosteiro feminino. E eles eram muito próximos, eles se correspondiam, então eu resolvi trazer esse trechinho, que nessa carta ela fala algumas coisas a respeito de algumas aflições que ela tem, ela pede orações, e ela conta para ele que ela estava estudando com uma outra monja no mosteiro para aprender a escrever poesia. E ela escreve esse pequeno poema direcionado a ele, é um poema no qual ela fala sobre a Trindade, e algo bem simples, né, de quem está começando a aprender a poesia, né? Então, vou só fazer a leitura rapidamente, só para a gente conhecer, né? Adeus, porque ela está se despedindo dele na carta com o poema, e que você viva longa e feliz, intercedendo por mim, o governante onipotente que sozinho criou tudo, aquele que brilha em seu esplendor para sempre no reino de seu Pai, o fogo perpétuo pelo qual reina a glória de Cristo, pode preservá-lo para sempre em um direito perene. Então, Leoba, na sua carta, ela comunica a um amigo
que ela estava, né, aprendendo a escrever poesia. Estava sendo aí iniciada nas artes poéticas, se a gente puder dizer assim. E só que quando nós vamos ler a hagiografia da Leoba, lá no século IX, não há nenhuma menção de Leoba como poeta, apenas como sendo uma grande letrada nas escrituras, como sendo uma mulher que era muito inteligente, muito sábia, uma excelente professora, mas jamais poeta. Então, é sutil, mas a gente percebe que há uma discrepância entre como essa mulher se apresenta publicamente, né? Não publicamente porque, né, a carta ela está num contexto privado nesse caso, mas como essa mulher vai se apresentar para uma outra pessoa e como que o hagiógrafo vai escrever sobre ela. Então, nós podemos nos questionar por que isso, né? Será que o hagiógrafo não, né, entre as fontes que ele consultou ali para poder escrever aquela geografia, será que ele simplesmente não ficou sabendo disso? Ou talvez que caracterizar a Leoba como poeta não fosse algo interessante para ele, não atendesse aos objetivos de escrita dele naquele momento, mas sim caracterizá-la como uma excelente conhecedora das escrituras fosse algo mais importante. A geografia da Leoba ela é escrita para uma jovem abadesa, uma moça que atendeu ao abaciado, ascendeu ao abaciado muito nova, assim, e é como se fosse um modelo de conduta para essa moça. Então, será que não é mais interessante esse geógrafo falar sobre a importância de ler as escrituras do que de se fazer poesia? Então, todos esses questionamentos, na verdade, eles vão mostrar, vão ser, na verdade, assim, a ponta do iceberg de uma série de questões de quando a gente vai avaliar a documentação cristã medieval a respeito das mulheres. E então eu começo aqui com vocês com duas perguntas, né? Como nós podemos escrever a história das mulheres medievais? E aqui eu quero fazer um parênteses, né? A Idade Média é um período muito longo, então eu estou falando principalmente aqui desse período, desse meu recorte, né? Do século VI até o século IX, que estaria inserido dentro de uma alta Idade Média. Então, como nós podemos escrever a história dessas mulheres a partir da documentação cristã que nós temos disponível para o período? E será que é possível nessa documentação nós ouvirmos as vozes das mulheres ou apenas analisar visões do feminino que foram elaboradas por um clero masculino? Então, essas duas questões eu trago nesse momento. E por que exatamente esse período, né? O que está acontecendo, para quem não é da área, né? Para que está acontecendo entre o século VI e o século IX? Nós temos ali um período no qual o cristianismo ele se expande no chamado Ocidente Europeu, e que, obviamente, eu coloquei com aspas só para a gente poder se localizar a nível geográfico, ficar mais fácil da gente se localizar, né? Porque não havia essas noções no período em questão, né? Então, a expansão do cristianismo, a estruturação da igreja, ela traz uma série de transformações socioculturais naquelas sociedades que ali já existiam, como, por exemplo, a gente tem uma amálgama, né, entre as hierarquias que já existiam na sociedade e a nova hierarquia eclesiástica, que vem a partir da conversão, né, e do início da estruturação da igreja. Nós temos a ressignificação de antigos cultos, de aspectos culturais e tradições de pessoas que já viviam ali, populações que já viviam nessas regiões. Nós temos novas formas de vida aparecendo, como, por exemplo, o monasticismo, e nós também temos uma extensa produção manuscrita sendo produzida, né? E aí, para esse período, nós podemos citar que entre os principais documentos, as hagiografias, as crônicas, uma série de epístolas, atas conciliares, penitenciais, legislação canônica, né? Então, assim, essa documentação que a gente tem para esse período, ela pode não ser tão abundante quanto a partir do ano 1000 em diante, mas ainda assim é uma documentação muito rica que muito nos esclarece sobre como essas sociedades elas viviam. E é importante, então, quem vai olhar esse período histórico por uma lente de estudos de gênero considera que essas novas ideias, essas novas formas de vida, elas são atravessadas
tanto pelas relações quanto pelas hierarquias de gênero que existiam naquele período. E, além disso, não apenas elas são atravessadas, mas como também elas atravessam. Então, nós temos transformações que vão estar também afetando as relações de gênero que existiam naquela sociedade. Então, é um período de muitas transformações que vai estar relacionado justamente com a expansão do cristianismo nesse território que a gente chama aí de Ocidente. E, no caso, eu faço meu recorte para o Ocidente porque é a área que eu estudo. Se nós formos olhar para Bizâncio, a gente vai ver muitas outras questões aparecendo, né? Então, eu prefiro me ater àquilo que eu tenho mais familiaridade. E justamente nas últimas décadas, o que a gente percebe é que existe um esforço, uma iniciativa muito grande de se analisar essa documentação toda que ela é produzida pelas lentes de gênero e pelas lentes da história das mulheres. E aí a gente traz, né, novos olhares para objetos antigos, né, que já eram muito estudados, como, por exemplo, as relações entre dentro do monasticismo, casamento, a questão da educação, as hierarquias sociais, enfim, né? Podemos pensar em diversos objetos que estavam sob análise e que agora ganham um novo olhar sobre eles, né? E aqui eu trouxe algumas obras, e é lógico que, assim, desde, por exemplo, essa publicação aqui, que é o Sainted Woman of Dark Ages, na Joanne McNamara, que foi muito importante, década de 90, de lá para cá, nós tivemos, né, uma ampliação muito grande desse campo. E em 2013, a gente tem a publicação desse compêndio de Oxford, e de 2013 para cá, os estudos de gênero abarcando, como eu digo assim, para além do ano 1000, a gente tem muitas outras possibilidades, né? Mas abarcando esse período de interesse meu aqui, né, e de outros pesquisadores também de Idade Média, é algo que anda crescendo bastante. É um campo que anda se ampliando muito, justamente porque essa documentação ela traz muitas possibilidades. Então, só que, né, tem um parênteses, quem quer estudar as mulheres, seja por uma ótica dos estudos de gênero ou só pela história das mulheres, tem que considerar duas coisas principais, né? Que, primeiro, é que a autoria feminina ela é muito escassa para esse período. Então, o que a gente vê, né, do ano 1000 em diante, a escrita feminina ela se torna mais frequente, a gente tem mais registros. Para quem estuda o período anterior, esse período mais remoto da Idade Média, é mais difícil. Eu vou trazer no final da apresentação algumas possibilidades para quem aí quiser conhecer, tiver interesse, mas é bastante escasso. E a maior parte dos textos que vão falar sobre mulheres, que vão trazer questões sobre o feminino ou visões do feminino, foi escrita por monges ou pelo clero masculino. Então, são homens que estão escrevendo sobre mulheres, e não estão escrevendo sobre mulheres à toa, eles estão escrevendo com objetivos específicos e seguindo convenções literárias de determinados tipos de literatura ou tipos de escrita que se tinha no período. Então, isso tudo é muito desafiador no sentido de nós podemos, de fato, ouvir as vozes dessas mulheres, uma daquelas perguntas que eu fiz lá no início, né? Nós poderíamos, de fato, ter acesso a essas mulheres a partir dessa documentação? Se a resposta for negativa, o que a gente pode fazer? Né? Então, esses questionamentos, eles aparecem, e eles não são questionamentos assim rasos, eles são questionamentos que impactam a nível metodológico, a nível de pergunta que você vai fazer para a documentação, a nível de como você vai elaborar as suas questões de pesquisa, quais são os seus limites, as suas possibilidades reais. Então, tudo isso acaba sendo muito impactado por essas duas características desse período aí que a gente chamaria de Alta Idade Média, por exemplo. Então, eu trouxe um pouquinho do debate historiográfico. Na verdade, eu trouxe 3 autores que eu considero que eles trazem 3 posicionamentos interessantes
sobre como estudar as mulheres nesse período com essa documentação. Por uma certa coincidência, são 3 autores que trabalham com a chamada antiguidade tardia, né? Então vão trabalhar com textos um pouquinho mais recuados e às vezes no contexto oriental. Mas eu considero que as colocações que eles fazem são totalmente pertinentes para o meu espaço geográfico e para a minha temporalidade. Então, eu vou começar trazendo a Elizabeth Clarke, que ela publicou na década de 90 esse artigo que está citado aqui embaixo, né? The Lady Vanishes, e ele é bastante significativo, ele foi bastante impactante, e nesse artigo, o que ela faz? Ela vai tomar como base as teorias feministas pós-modernas, que vão considerar o gênero como um construto social, como um construto da linguagem, e ela vai fazer uma crítica a ela mesma e às demais historiadoras feministas sobre como que elas vinham abordando essa documentação da antiguidade tardia em relação às mulheres. E como eu disse, eu acho totalmente pertinente essa crítica ser extrapolada para o período posterior. Ela vai argumentar como obras, como vidas de mulheres como Mácrina, Olímpia, Melânia, a jovem, elas não vão oferecer informações históricas sobre essas mulheres, como estavam sendo estudados esses documentos anteriormente. Mas, na verdade, elas são textos escritos por homens e, por isso, expressam desejos, expressam expectativas dos seus autores. E aí, essa citação, eu acho ela bastante interessante, né? Vou fazer a leitura. Nós não podemos afirmar com certeza que nós ouvimos as vozes de mulheres reais nos primeiros textos cristãos, de tão apropriadas que elas foram por autores masculinos. No entanto, a direção no qual eu acho que um trabalho interessante deve ter feito examina como as mulheres e o gênero são construídos nesses textos. Então, adotando essa perspectiva pós-estruturalista, ela questiona como que esse tipo de documento ele estava sendo lido, analisado até aquele momento. E quando a gente faz a leitura dessa situação, a gente até pensa, isso faz sentido. Mas ela foi bastante contestada, né? E um dos artigos que contestou a Elizabeth Clarke foi esse artigo do David Brack, que foi publicado, acho que 5 anos depois. E o David Brack, no artigo, ele vai falar o quê, né? Ele vai argumentar que textos monásticos tardo-antigos, eles materializavam, quando eles descreviam as mulheres, quando eles propagavam uma determinada visão do feminino, eles materializavam na figura dessa mulher aquilo que estava no ambiente que era externo, que era inominável, inenarrável para um asceta masculino. E algo que era proibido, algo que era ameaçador. E isso tinha consequências reais na vida das mulheres. E eu lembro que eu lendo esse artigo, ele usa um exemplo no final que eu fiquei bastante impactada. A gente leu o artigo, inclusive, no laboratório do Paulo, e eu nunca esqueci esse final, porque foi algo realmente que me impactou bastante, no qual ele mostrava um texto escrito por uma figura importante no meio monástico aí do Oriente. Não lembro quem era, senão faria menção aqui. E no texto falava que chegou uma mulher, e a mulher era, na verdade, o demônio, e eles, simplesmente pegaram o que tinha pela frente e começaram a agredir a mulher com aquilo, né? E ela acabou, não lembro se ela acabou morta ou então ela acabou muito machucada no processo. Então, uma figura de autoridade da igreja ali naquela região simplesmente pegou pau, pegou pedra e começou a espancar a mulher, porque a mulher ali era o diabo. E o David Brack ele questiona até que ponto esse tipo de discurso não levou à violência, ele não levou ao abandono, e ele não levou a uma precarização das condições materiais da vida das mulheres. Então, ainda que a gente não possa ouvir as mulheres reais ali naqueles documentos, a gente não pode dizer que eles estão simplesmente no campo da fantasia dos autores masculinos, porque eles não estão, porque eles se materializavam na realidade e impactavam a vida das mulheres. Então, foi uma crítica que ele trouxe à questão de como se esses autores estavam escrevendo estivesse totalmente apartado de uma realidade e fosse fruto unicamente de idealizações. Ele vai dizer que não. E
essa autora, que é da Universidade de Chipre, Stravola Constantino, é o terceiro argumento que eu gosto bastante de trazer, né? Ela trabalha com as geografias e documentos monásticos produzidos por mulheres no contexto bizantino, é bastante interessante. E ela diz sobre os textos hagiográficos, eu vou falar um pouco mais deles depois, porque, como eu falei na primeira parte aqui da nossa conversa, são os documentos que eu estudo e que eu tenho maior interesse, né? Mas nós podemos extrapolar isso para outros tipos de documento também. Nos dizem algumas coisas sobre a situação das mulheres antigas, né? No caso que ela estava estudando a Antiguidade Tardia, né? Os papéis que desempenhavam, suas atividades e como seus contemporâneos as viam. Além disso, esses textos nos dão algumas informações sobre o que era considerado o comportamento feminino exemplar, aceitável e inaceitável em sociedades cristãs em geral. Então, o que esses autores eles colocam é que os textos eles não são descartáveis simplesmente porque a gente não é uma mulher falando de si, né? E assim, a vida dessas mulheres, como ela era descrita no texto, num texto literário, por exemplo, ou em algum outro tipo de documento, né, de autoria masculina, ela não necessariamente ela seria uma fantasia desse homem, né? O que normalmente acontecia, por exemplo, numa geografia, é que eles podiam escolher qual aspecto ou qual virtude que eles queriam enfatizar naquele texto, né, com o objetivo de criar um ideal de feminino que fosse coerente com as ideologias do tempo, do espaço, no qual a produção do texto estava inserida, e, obviamente, também com os objetivos de produção do texto. Ele poderia, inclusive, fazer uma mulher ocupar um espaço que, por regra, ela não ocuparia. Então, por exemplo, em geografia, isso às vezes acontece. Porque o geógrafo, muitas vezes, ele recorre a uma transcendência de gênero. Então, aquela mulher que está tendo a sua santidade defendida através daquele texto, muitas vezes ela é chamada uma mulher viril, né? Ou então uma virago, porque ela é tão excepcional que ela transcende o seu gênero. E eu tenho um exemplo que eu acho muito bom, que é de uma das... Eu estudo as agiografias de Santa Brígida, né, na Irlanda, e existe um texto que não está no meu corpus documental, mas é um texto muito interessante, que é uma geografia escrita metade em latim, metade em vernáculo, né, irlandês antigo, e tem uma passagem muito interessante, que é o momento em que a Brígida ela é ordenada como bispo. Então, o bispo, se eu não me engano, ele ia fazer a consagração dela, né, para a vida monástica, e aí ele estava ali tão embriagado, e o termo que eles usam é esse mesmo, né? Diz que é com a graça de Deus, mas a gente não sabe, mas ele não reconheceu que ele estava, na verdade, recitando as palavras que eram feitas no momento em que você ordena um bispo. Então ele estava achando que ele estava consagrando a Brígida, né, a vida monástica, mas na verdade ele estava consagrando ela como bispo. E ao invés de o geógrafo escrever, não, foi um engano porque ele estava embriagado com a graça divina. Na verdade, não. Ele vira e ele escreve assim, né? Eu fiz aqui uma tradução livre aqui dentro das minhas possibilidades, né? Esta virgem sozinha na Irlanda, disse o bispo, segurará a ordenação episcopal. Então, assim, isso é um lugar que essas mulheres não ocupavam. Então, uma pessoa lendo isso literalmente falaria, nossa, a Brígida foi consagrada como bispo na Irlanda, meu Deus. E na verdade, o que o geógrafo está fazendo é fazer duas coisas, né? Ele está colocando ela em um lugar que não é um local que ela ocuparia normalmente, e está fazendo também ali uma transcendência de gênero, para mostrar o quanto que ela era excepcional e o quanto que ela estava muito além das possibilidades das outras mulheres que deviam fazer um grande esforço para imitá-la de alguma forma. Então, ainda mais que esse texto ele é um texto que era metade vernáculo, metade em latim, né? Então, ele é um texto para circular entre ambientes não monásticos. Então, assim, é bastante interessante a gente pensar nessas questões. Então, já que eu já comecei a falar sobre a geografia porque eu não me controlo, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as especificidades desse gênero literário para quem vai estudar a história das mulheres, né? Ou então vai fazer um trabalho a partir de gênero com esse tipo de material. Então, os textos, para início de conversa, na verdade, assim, todo e qualquer texto produzido, principalmente nesse período do início da Idade Média, em que assim, a tradição clássica ela ainda está muito,
muito viva, né? São textos construídos a partir de muitas convenções literárias. E isso é um aspecto muito importante. Eu vou usar como exemplo os textos que eu estudo novamente, porque eles têm uma característica interessante. São 2 textos, são sobre mulheres, só que o modelo de santidade usado pelos hagiógrafos para construir a santidade dessas mulheres é o da vida do Martinho de Tours, do Sulpício Severo. Inclusive, eu preciso ler com urgência a vida do Martinho de Tours, que eu ainda não li, porque parece que todo texto feminino, né, produzido ao longo desse período que é o meu período de interesse, né, do 6º ao 9º, teve o Martinho de Tours usado como modelo de santidade para mulheres. Então, uma das coisas interessantes é que, assim, uma dessas hagiografias ela foi produzida num contexto do Império Carolíngio, se eu não me engano, na época do Renascimento, não estou lembrada aqui agora exatamente. Mas, ainda assim, séculos depois, ainda se estava usando o Martim de Tours. Ou seja, se a gente for parar para pensar, a vida de Santa Brígida foi escrita no século VII e a vida da Leoba foi escrita no século IX. Então, são 2 séculos para a gente parar para pensar que poderia se ter desenvolvido um modelo de santidade feminina a nível literário que poderia estar sendo usado ali, né, no Ocidente. Poderia, né? Mas não foi feito isso. Então, desde o século VI, né, nas hagiografias produzidas no século VI, passando pelo século VII, indo até o IX, e por diferentes localidades desse Ocidente, o Martinho de Tours, né, a vida do Martinho de Tours escrita pelo Sulpício Severo, ela era, né, o grande modelo de santidade para aqueles que iam escrever vidas femininas. Então, é um modelo masculino sendo aplicado para uma vida feminina. Então, eu tenho um exemplo que eu acho muito interessante. Tem uma vida de uma reclusa, também nesse contexto carolíngio. Ela viveu no século IX e a vida dela foi escrita logo depois que ela morreu, pelo irmão dela. E aí você pensa, bom, né? É uma reclusa? Não, era uma abadesa. Desculpa, confundi aqui as personagens. Essa abadesa, ela morreu, o irmão dela, uma pessoa extremamente próxima, escreveu a geografia, e ainda assim, ao invés de ele falar sobre as virtudes da irmã, que ele teve um contato muito próximo, ainda assim ele usou o quê? O Martim de Tours, o Sulpício Severo, como modelo para poder falar do quanto que a irmã era santa. Então, existe uma série de... Quando a gente trabalha com a geografia, a gente tem que lidar com essas convenções literárias que muitas vezes, assim, elas acabam complicando um pouco a nossa análise, porque nós pensamos assim, quando a gente vai ver, isso está vindo de algum lugar, né? Essa passagem aqui que parece tão significativa, quando a gente vai ver, tem uma referência na Bíblia, tem uma referência em autores do século V, do século IV, normalmente no Martim de Tours, né? no Sulpício Severo, na vida do Martim. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que considerar quando a gente vai falar, vai fazer um estudo de hagiografias, né? Segunda coisa é que essas hagiografias elas atuavam como veículos, eu botei entre aspas, né, de propaganda, porque é um conceito que não havia, né, no período. Mas um veículo de propagação de uma ideia de que uma determinada família, ou uma determinada casa monástica, ou uma determinada diocese, ela estava sendo ali engrandecida, ela estava sendo projetada. Isso se vê muito nas hagiografias irlandesas que eu trabalho, e a gente, às vezes, tem que ficar atento, né? Separar ali o que está sendo... O que é, de fato, relacionado com esse objetivo de projeção de uma determinada... Né, ou casa monástica, ou diocese, ou uma família, ou uma monarquia, enfim. A outra questão é que a maioria das hagiografias elas foram escritas por homens ou elas são anônimas. E, se eu não me engano, eu li a Lisa Bailey falando que possivelmente essas hagiografias que são anônimas, as hagiografias femininas, foram escritas por mulheres, por companheiras de claustro, né? Por mulheres que viviam na sua companhia, na sua comunidade monástica. E por que elas são anônimas?
né? É lógico que isso é uma suposição, né? Nós não temos como ter certeza, mas é algo a se pensar, né? Porque nós não sabemos. Se foram mulheres que escreveram, por que nós não sabemos do nome dessas mulheres, né? Mas como nós nem conseguimos ter certeza sobre sobre o gênero da pessoa que escreveu, né? Imagina responder essa pergunta. E, por fim, uma outra característica importante do gênero hagiográfico é que a geografia é um resultado de acomodação de tensões. Então, o hagiógrafo ele precisa fazer um texto que ele seja factível, que seja verossímil, que faça sentido para as pessoas que estão lendo, mas, ao mesmo tempo, ele tem que prestar contas com toda uma tradição anterior. Para ele ser inserido, ele tem que estar inserido nessa tradição. Ao mesmo tempo, às vezes o hagiografado, e isso vai ficando mais comum à medida, né, que a gente avança nos séculos, né? O hagiografado morreu, a hagiografada morreu e logo se produz a geografia dela. Então, uma memória sobre essa pessoa ainda está muito viva. Então, o hagiógrafo ele precisa ali ver o que ele vai fazer, se ele vai... quais são os fatos da vida dessa pessoa que estão mais presentes no imaginário coletivo? Como é que ele vai pegar esses fatos e adaptar às questões, aos objetivos de escrita daquele texto? E aí, um dos textos que eu trabalho novamente, A Vida de Leoba, ela mostra esse conflito muito claramente. Eu mostrei a questão da poesia, né, lá no início da apresentação, mas existe algo maior, porque Leoba ela trabalhou como missionária. Ela era uma mulher de grande autoridade, de grande proeminência pública, e o ideal de autoridade feminina que estava tentando, né, ser implementado naquele período era um ideal de clausura estrita, de que a mulher ela tinha, né, a abadesa, né, uma mulher de grande autoridade, de grande poder, ela tinha que ficar exercendo essa autoridade e esse poder lá dentro do seu monastério, no âmbito privado. Ela não podia ficar circulando e fazer os contatos por uma janelinha, como eu já li em alguns textos, né? Então, como você concilia no momento em que você precisa defender a cláusula estrita para as mulheres? Como que você vai projetar, né? Você vai defender a santidade de uma mulher que circulou, que saiu da sua casa, né? Tipo, nas ilhas, e foi para uma região porcamente cristianizada para poder ali fazer um trabalho de apoio missionário e que tinha contatos na monarquia, tinha contatos em diversos dioceses, com vários bispos, com outras casas monásticas. Ela fazia parte de uma rede, então ela não estava isolada. Então, como que esse hagiógrafo ele vai justamente acomodar tudo isso e escrever um texto que faça sentido para quem vai ouvi-lo, quem vai lê-lo, e, ao mesmo tempo, que esteja de acordo com a tradição? Então, são muitas tensões a serem acomodadas num texto hagiográfico que torna ele muito desafiador. Mas eu convido a todos aí que ainda não sabem qual documentação que eles vão estudar a darem uma lidinha nas hagiografias, que elas são bastante interessantes. E agora eu parto para um outro momento, né? Eu falei até agora sobre a questão das visões do feminino nos textos, como que a gente pode analisar esses textos para tentar entender a construção dessas visões, mas e os registros da escrita feminina, né? O que nós temos de possibilidade? Não, eu quero trabalhar com Alta Idade Média, mas eu quero trabalhar com mulheres escrevendo. Então, eu trouxe algumas possibilidades. Inclusive, eu recuei um pouquinho no tempo. Eu cheguei até o século IV, porque a gente manda, né, a proposta de apresentação, e aí depois a gente pensa, nossa, mas eu encontrei aqui um negócio tão bacana enquanto eu estava estudando para fazer a apresentação. Eu queria tanto apresentar, então, assim, eu trouxe duas coisinhas mais antigas do que a minha proposta de recorte temporal, né? O texto mais antigo atribuído a uma mulher que se tem hoje, ele é um texto de um gênero literário chamado Centão, e ele foi escrito por uma nobre romana chamada Faltônia Betitia Proba. Ela teria vivido no século IV, não se sabe exatamente quando. E o que é um centão? Ele é uma forma de literatura clássica, no qual você pega
fragmentos de uma literatura já existente para você contar uma história, escrever um poema. E a Faltônia, ela era cristã e ela escreveu a história da criação do mundo e mais algumas passagens do Evangelho, usando fragmentos dos poemas de Virgílio, inclusive da Eneida. Ela fez algumas modificações, né, inclusive acrescentando nomes, né, Adão, Eva, sei lá, Cristo, essas coisas todas, mas basicamente ela tinha que ter um conhecimento muito amplo da obra do Virgílio para poder fazer esse tipo de construção. E eu trouxe um trecho porque eu encontrei uma edição crítica desse documento e eu fiquei assim maravilhada, assim, eu achei lindíssimo. E aí eu trouxe uma pequena também tradução que tentei fazer aqui. E aí vou só fazer a leitura, né? Agora ela se apresentando, no caso, né? Um dos primeiros versos desse poema é um poema de 694 versos, e ela aqui se apresenta no início falando, né? Agora, Deus Todo-Poderoso, eu oro. Receba essa canção sagrada, solte a boca do seu eterno espírito e abra as câmaras internas do meu coração, para que eu, Proba, possa desvendar todos os mistérios do poeta. E aqui ela faz uma referência ao próprio Virgílio. E é daí para, né, um poema lindíssimo. E uma construção, assim, muito interessante. E é muito interessante, esse texto a gente tem um pouquinho da recepção dele. Inclusive Jerônimo, né, Jerônimo, que é, né, quem é, quando ele leu o que a Proba escreveu, ele falou assim, que era um absurdo, né, ela pegar um texto pagão e usar para falar, né, de Cristo, falar da criação, falar de Deus, né? Isso é um absurdo completo. Jerônimo reprovou o Centão da Proba completamente, né? Foi reprovado. E eu não sei se existem outros textos, né? Não cheguei ainda nesse tipo de informação que a gente tem essa recepção, assim, né? Por isso que eu quis trazer. E, apesar de Jerônimo ter rejeitado o Centão de Proba, ainda assim foi um texto que circulou muito pelo Ocidente, e inclusive, como ele tinha essa característica de ele ser um texto, né, uma forma literária que vem da tradição clássica, e ainda assim você tem aspecto, você fala sobre as histórias cristãs, ele era usado em escolas por muito tempo como sendo material didático, porque ali você aprendia tanto o latim clássico quanto as histórias da Bíblia. Então, foi um texto que circulou por muito tempo, tanto que você tem essa iluminura aqui, em um dos manuscritos da obra do Boccaccio, né, De Mulieribus Claris, em que mostra que a Proba ensinando sobre a criação do mundo através do seu centão. Então, eu achei que ela era uma figura interessantíssima aí para trazer, para a gente conhecer. Além da Proba, outra mulher muito interessante, que também não é do século VI ou século IX, mas que eu fiz aqui essa licença para trazer, é a Egéria. Egéria, possivelmente, ela era uma abadesa, ela era de origem originária da Galiza, e ela viajou, ela fez uma peregrinação à Terra Santa, e ela escreveu um diário de viagem. A autoria desse diário já foi muito discutida, se realmente era dela, se não era, né? Mas, a princípio, né, consideram-se que foi, de fato, a Egéria que escreveu, e ela endereça, né, o tempo inteiro a sua narrativa para as suas irmãs, né, que estavam lá no monastério que ela tinha deixado para trás para poder fazer essa peregrinação. E o desejo das mulheres de fazer a peregrinação a Roma, ele é bastante frequente nesse período. Inclusive, há registros de epístolas, que eu vou comentar mais para frente, em que abadesas, elas demonstram esse desejo. E aqui é o itinerário da Egéria. Esse gênero literário, itinerário, né, justamente são relatos de viagem. Ela vai relatando tudo que ela encontra pelo caminho a nível de relevo, de cultura, pessoas, né, encontros com determinadas personalidades, né, e alguns eventos pontuais. É uma narrativa bastante direta e tudo, é bem interessante, né? Então, aqui é o itinerário, né? São as viagens da Egéria, um mapa esquemático mostrando até onde que ela foi, né? Partindo aqui
do Império Romano do Ocidente, até chegar na Terra Santa. Então, é um outro texto que foi... E aí eu queria mostrar, né, daqui para frente também, como que as mulheres elas se inseriam em diferentes gêneros literários também. A Proba, que nós comentamos anteriormente, ela influenciou uma produção de outras mulheres, e é lógico, isso é muito importante de mencionar. Essa mulher que está escrevendo e que está tendo a sua obra difundida, que a obra chega até o Jerônimo, ela não é uma mulher qualquer, né? Ela é uma mulher da nobreza, uma mulher ligada, né, diretamente com os estratos mais altos do Império nesse período. Então, o que a gente tem muito... não é uma mulher qualquer que vai estar escrevendo, da mesma forma que a Egéria, se ela teve o seu documento preservado, com certeza ela era uma figura de grande autoridade na região onde ela viveu. Então, isso é uma coisa importante a ser considerado. Nós temos também mulheres agiógrafas, como eu não poderia deixar de trazer. A primeira de que se tem registro é a Baldonívia, uma monja que escreveu uma vida da rainha Radegunda, uma rainha do Reino dos Francos. E a Baldonívia, e é muito interessante porque a Radegunda ela tem também agiografias escritas por homens. E quando nós comparamos a geografia da Baldonívia, né, com as agiografias escritas por homens, nós percebemos que o interesse da Baldonívia era muito mais enfatizar os envolvimentos cívicos, os envolvimentos políticos dessa rainha que depois veio a ser fundadora, né, do mosteiro de Santa Cruz em Poitiers e, consequentemente, abadesa também, né? Então, ela tende a enfatizar muito mais os envolvimentos cívicos e políticos da Radegunda, assim como os ensinamentos teológicos e espirituais. E quando a gente vai ver a vida escrita pelos homens, né, a gente vê outros temas sendo abordados, né, como, por exemplo, a vida devocional lá no âmbito doméstico, no âmbito privado, atos individuais de misericórdia, tudo isso dentro também da esfera privada, uma extrema ascese, não que você não tenha como que eu posso dizer? Esses agiógrafos, eles não falassem também das relações que essa personagem ela teria tido, mas as ênfases, elas são diferentes. E a gente também tem, isso já lá no século VIII, nós temos uma monja, no caso nem abadesa ela era uma monja, que escreve 2 agiografias sobre 2 missionários. Esse momento, ele é um momento que eu tenho me aprofundado um pouco mais, que é um momento justamente no qual a Leoba está inserida também, que é dessas missões cristianizadoras nas chamadas bordas lestes do Império Carolíngio, onde hoje a gente tem a Alemanha. E quanto mais eu tenho estudado, mais eu tenho percebido o quanto de documentos relacionados com as mulheres assim que estão preservados e que dariam pesquisas bastante interessantes, né? E a Rugeburg, ela viveu nesse mosteiro, né, Heidenheim, no século VIII, e ela escreve a vida desses 2 missionários que eram irmãos. Um deles, ela vai escrever uma vida mais focada em relatos de viagem, não me lembro de qual dos 2, vou confessar, e na outra uma geografia mais em termos tradicionais, assim, tradicionais no sentido mais literal possível da palavra. Mas era uma mulher que inclusive, assim, ela vivia no mosteiro da família desses 2 missionários e ela vai escrever esses textos. Então, são mulheres também trabalhando na escrita geográfica, mas, como nós podemos perceber, né, elas são a minoria da minoria. E eu queria trazer, né, já caminhando um pouquinho para o final, né, a correspondência do Bonifácio, que foi justamente um bispo que atuou na cristianização dessa região, com abadesas anglo-saxãs, provavelmente desse círculo de amigos que ele tinha antes de se deslocar para o continente. Então, são textos do século VIII, ele tem uma ampla correspondência, inclusive o poema que eu tirei lá do início, ele também é de uma carta que a Leoba manda para ele. E aí eu trouxe a carta de uma abadesa chamada Yangit, que teria sido escrita entre 719 e 722.
Abadê, essas cartas, elas são documentos assim muito, muito interessantes, porque eles vão falar, são as mulheres escrevendo. E é uma comunicação que ela é feita no âmbito privado, então elas escrevem como amigas. Elas estão se comunicando com o Bonifácio como amigas e tratando ele como um conselheiro espiritual. Então é óbvio que a gente tem hierarquias de gênero estabelecidas aqui, mas são cartas extremamente, como que eu posso dizer, de questões muito pessoais dessas mulheres que elas colocam nessas cartas. Elas colocam questões mais em relação a eu tenho preocupação com a minha salvação, então, por favor, ore por mim, me manda uma relíquia, me manda uma cartinha aqui escrita pela sua mão e tudo mais. Mas ou então questões a nível prático, né? De tipo, eu estou defendendo aqui uma determinada pessoa para um episcopado, ou então algo assim, né? Coisas nesse sentido, mas o que me chama a atenção é como que essas mulheres escreveram e usando recursos literários diversos e convenções literárias diversas sobre suas inquietações, sobre os seus afetos, sobre as suas saudades. Então, são textos riquíssimos, assim, eu trouxe um trecho no qual a Yanguite ela fala para o Bonifácio sobre amizade. Então, vou fazer rapidamente a leitura, porque eu já estou me encaminhando para finalizar. Portanto, por causa de todas essas misérias que contamos longamente, somos obrigados a procurar um amigo fiel, em que possamos confiar melhor do que em nós mesmos, que considere nossas dores, nossas tristezas, nossas necessidades, simpatize conosco, console-nos e sustente-nos com a nossa sua eloquência e eleve-nos com seu discurso mais saudável. Há muito procuramos e agora acreditamos que encontramos em você o amigo que desejamos, oramos e esperamos. Então, eu tenho... aqui a gente vê uma mulher escrevendo sobre os seus sentimentos e usando todos os recursos e convenções literárias possíveis, né? A Yanguite, ela, inclusive, nessa carta, ela tem alguns trechos que remetem diretamente à poesia anglo-saxã, muito, muito bonito, mas é uma documentação riquíssima aí que poucas pessoas exploram aqui no Brasil. E aqui eu queria só fazer uma indicação para quem tem interesse em saber, tem interesse na escrita feminina, existe esse site que é o Epístola, é um projeto da Universidade de Colômbia, que você tem um grande banco de dados com várias cartas de várias mulheres ao longo de toda a Idade Média e ao longo de diversas regiões. Então, tem muita coisa bacana aqui nesse site. Quem tiver interesse, depois eu posso pedir para o pessoal colocar na descrição do vídeo para vocês depois acessarem, fazerem uma pesquisa e, enfim, fazerem as leituras. Né? E eu queria terminar essa apresentação colocando sobre os mosteiros femininos como lugar de produção de manuscritos. Isso é algo muito importante, mas que às vezes a gente não para pensar. A gente tem um momento histórico entre o século VI e o século IX de expansão da religião cristã, de estruturação da igreja. Então, à medida em que a igreja vai capilarizando, ela precisa instruir os seus padres, as pessoas que estão atuando diretamente na conversão, né, e na catequese. Então, elas precisam produzir textos, elas precisam escrever as escrituras, né, os textos da patrística, todo esse cabedal de literatura para a instrução de quem está trabalhando na cristianização. Então, os mosteiros femininos eles acabam sendo redutos de produção de manuscritos. Nessa época da cristianização nas fronteiras do Império Carolíngio, isso é muito significativo. E você tem uma rede de mosteiros que na verdade, uma rede de suporte à cristianização, ao trabalho dos missionários, ao trabalho dos bispos. E essa rede de mosteiros inclui muitos mosteiros femininos, no qual as mulheres escreviam muitos manuscritos. Elas que faziam esse trabalho de copiar muitas versões, às vezes assim, de um mesmo manuscrito, para justamente poder fazer circular a informação sobre como, né, você ensinar da forma considerada no período
correta entre muitas aspas, né, o cristianismo para aquelas populações, ou que ainda não estavam cristianizadas, ou que estavam parcamente cristianizadas. Então, os mosteiros femininos, eles são um local de intensa produção de manuscritos. E nós não temos ainda, para o período que eu escolhi tratar aqui, nós não temos ainda registros da autoria. Tipo, a gente sabe que foi uma mulher que fez aquele manuscrito que está preservado, mas a partir do século X nós já conseguimos encontrar esses registros, né? Então, eu queria terminar a apresentação só fazendo uma síntese. O que eu quis trazer aqui para vocês hoje foi justamente pensar como que é possível a gente fazer uma história das mulheres ou olhar uma documentação a partir dos estudos de gênero, buscando essas visões do feminino, tentando ouvir a voz dessas mulheres e quais são os desafios metodológicos que a gente encontra nesse caminho, né? E o quanto que é importante nós pensarmos que a documentação escrita que nós temos, ela é produzida por homens, então ela está atravessada por uma série de questões de gênero, ela, inclusive, e muitas vezes, quando nós vemos os documentos escritos por mulheres, nós também encontramos as relações de gênero ali, as hierarquias bem estabelecidas, e mesmo assim, às vezes, uma mulher escrevendo sobre outra mulher, nós não conseguiríamos, às vezes, ouvir a voz dessa mulher que está tendo sua vida ali escrita. Então, são muitos desafios que a gente encontra, mas principalmente considerar que esses textos têm dependendo da documentação que você vai analisar, vai ter uma particularidade a nível de construção literária, de construção de discurso, que tem que ser considerada antes, né, da gente começar a pensar no nosso problema de pesquisa. E, por fim, eu quero finalizar a apresentação aqui com algumas referências. Desculpa se eu falei muito, acho que eu não consegui filtrar muito bem tudo que eu queria trazer. Aqui as referências das imagens, e por fim, quem quiser entrar em contato para conversar, às vezes obter algum material, essas são as minhas redes, e é isso. Muito obrigada.